Olá, pessoal. Quero estar desejando aí a todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que o Senhor nosso Deus possa estar reinando aí o lar e a família de todos vocês, tá bom? Pessoal, mais uma vez estamos falando aqui do nosso estado do Espírito Santo, né? Hoje é dia 28 de novembro, pessoal, e por aqui nós estamos. Eu estou junto com a minha esposa, né? Ela que está sendo a minha cinegrafista. Ela vai estar falando também um pouquinho com vocês, que ela é a dona do canal. Ela vai falar um pouco com vocês. Fala um pouco com eles aí, dona. Alô, pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, o lar, a família, nesse dia de hoje. É isso aí, pessoal. Pessoal, rapidamente eu quero aqui estar deixando uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês nessa manhã, tá bom? Jesus, em uma certa ocasião, Jesus disse, pessoal, que uma árvore boa, ela é conhecida através dos seus frutos. Por que Jesus ele disse isso, pessoal? Jesus agora ele usa essa analogia para explicar que as ações de uma pessoa, pessoal, refletem através do seu caráter. Amém? Eu vou repetir essas frases. Eu vou repetir essa frase. Jesus disse que ele usou, né? Ele usou essa analogia, né? Analogia daquela árvore que Jesus ele disse que a árvore boa ela é conhecida pelos seus frutos. Agora Jesus ele usa essa analogia para explicar, né, que as ações de uma pessoa refletem através, ou seja, refletem no seu caráter, né? Veja bem, pessoal, eu pegando essa parte aí, eu posso dar dois exemplos, né? Eu me baseando aí nesse texto, né, que foi falado agora em relação à árvore. Eu dou dois exemplos aqui rapidamente dentro da Bíblia. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo aqui, eu vou pegar a vida de Saul. Podemos ver que Saul ele recebeu um chamado de Deus. Só que Saul ele não quis dar prosseguimento, né? Ele recebeu o chamado de Deus para alimentar, para sustentar, para guiar o povo de Deus, e ele abriu mão de sair. Ele abriu mão das suas convicções, né? Ele deixou o eu falar mais alto dentro dele, e ele acabou abrindo mão disso tudo, daquele chamado, né? Então ele não se arrependeu, e a Bíblia diz que ele foi destruído, né, pelos seus inimigos, né? Eu disse logo antes, eu disse lá atrás que Jesus falou que uma árvore boa ela é conhecida pelos seus frutos, né? Veja bem. Já por outro lado, pessoal, por outro lado, né? Já por outro lado, a gente vai ver Pedro negando a Jesus. Só que Pedro, depois que ele negou a Jesus, Pedro ele foi diferente de Saul. Pedro, ele se arrependeu, né? Ele sentiu aquele, como é que eu posso explicar? Aquele sentimento de remorso. E ele se arrependeu. Quando ele sentiu aquele sentimento de remorso, pessoal, ele não fez igualmente Judas, não. Ele fez diferente. Ele não fez igualmente Judas e ele também não fez igualmente Saul. Só que Pedro ele agiu diferente quando ele sente aquele sentimento de remorso. A Bíblia diz que Pedro agora ele se retira e ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar a qual antes Jesus havia tirado ele, que era exatamente da parte da pescaria. Quando ele se retirou, ele vai exatamente para este lugar pescar. E Jesus agora ele vai ter um encontro com Pedro. E Jesus fala com Pedro o seguinte, Jesus chama Pedro para um particular. Ali Pedro já havia se arrependido, né? Ele já havia se arrependido devido a ele ter negado a Jesus, agora ele estava arrependido. Só que agora Jesus tem aquele encontro com Pedro, Jesus chama Pedro para um particular, pessoal. E quando Jesus ele chama Pedro para este particular, Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro que Pedro o amaria. Pedro disse que o amava. Então Jesus disse para Pedro, então já que você me ama, Pedro, então você apacenta as minhas ovelhas. Então, ou seja, Jesus já tinha contemplado o coração de Pedro. Jesus já tinha contemplado, pessoal, o coração quebrantado de Pedro.
Jesus já tinha contemplado o coração quebrantado de Pedro e foi aonde Jesus disse: Pedro, já que eu vi que houve arrependimento dentro de você, eu vou botar você para apacentar as minhas ovelhas. Aquilo que eu disse, eu vou voltar a repetir. Quando Jesus disse, pessoal, que uma árvore boa, ela é conhecida pelos seus frutos, ali Jesus já estava fazendo uma analogia, explicando que as ações de uma pessoa refletem no seu caráter. Então Jesus já conhecia o caráter de Pedro. Jesus já sabia que Pedro seria o pastor ideal que iria sustentar a tua igreja. Tanto é, pessoal, que Pedro, lá na frente, quando Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, a Bíblia diz que Pedro ganhou quase 3.000 almas para o reino de Deus. Pessoal, finalizando aqui essas palavras, eu vou falar o seguinte, pessoal. Faça para Deus, mas faça por amor. Faça para Deus, mas faça por amor. Faça por amor às almas. Porque as almas, elas precisam, pessoal, de ser apacentadas. As almas precisam de ser alimentadas da palavra de Deus. Então tire o teu tempo. Tire o teu tempo não para falar mal do irmão. Tire o teu tempo não para falar mal do ministério do teu irmão, não para falar mal da igreja, mas tire o teu tempo para poder apacentar as ovelhas, porque essa responsabilidade Jesus deixou nas suas mãos. Que Deus abençoe.